Hoje a aula vai ser sobre termoquímica, a aula 12 de vocês, né? Variação de entalpia, reação exotérmica e endotérmica e análise dos gráficos e atividade de vocês do mural, tá bom? Eu vou estar resolvendo uma questão e dando um breve resumo sobre o tema em questão. Eu espero muito que vocês assistam esse vídeo até o final, que vocês compreendam o que foi dito e assistam as videoaulas também que foi postado para vocês. Tentem resolver as demais questões e qualquer dúvida pode mandar mensagem, pode estar perguntando e tirando essas dúvidas, tá bom? Vamos seguir para o vídeo. Bom, então, assunto da aula 12 diz respeito, né, dos assuntos de termoquímica, reações endotérmicas e exotérmicas, variação de entalpia. Então, breve resumo é que termoquímica significa o estudo do calor envolvido em uma reação química. E essas reações podem ser classificadas, né, como endotérmica e exotérmica. Endotérmica significa que está absorvendo o calor do meio e a exotérmica está liberando calor. Então, endo significa absorção, exo significa saída, liberação, tá bom? Lembrando que em uma reação a gente tem reagente de um lado, do primeiro lado da seta, e produto no segundo lado da seta, tá? A e B, como a gente pode exemplificar aqui. Então, a entalpia, né? Brevemente, o ΔH, que significa variação de entalpia, que é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Né? Em outras palavras, o ΔH total é igual ao ΔH final menos o inicial. Né? Quando a gente trata de variação de certo estudo, de certa coisa, nós pegamos o valor final daquilo e o valor inicial. Isso nós temos a variação, e de entalpia não é diferente. É por isso que é final, tá? O produto lá do final, menos do reagente, que é o inicial. Então, a gente tem aqui o que é isso? Ah, mas o que é esses símbolos? O que significa isso? Me ajuda, então. A variação da entalpia é igual a somatória. Esse símbolo significa somatória de HP, que é a entalpia dos produtos, e a somatória da entalpia dos reagentes. Então, em certa equação química, nós vamos ter vários tipos de substâncias. Essas substâncias vão ter valores, né, de energias, e esses valores vão ser somados. Tá? Então, vão ser somados aqui, vai colocar um valor, e somados aqui vão colocar outro valor. Isso daí, a gente parte do pressuposto, né, que vocês já tiveram. Né, porque lá no mural de vocês tá tudo bem descrito. Então, começando lá do 10, o assunto de termoquímica, e aí 11 processos endotérmicos e exotérmicos, e o 12, que é agora que a gente está falando sobre essas reações, sobre os gráficos, que é mais voltado à atividade que vocês estão resolvendo agora, creio eu. Então, a gente parte do pressuposto que essas três combinações estão sendo assistidas. Então, é muito importante que vocês vão no mural, assistam as videoaulas que são colocadas lá, resolvam, tentem resolver as questões, e se não conseguirem, tudo bem, mas mandem, esclareçam as dúvidas de vocês, tá bom? Enfim, né? Isso daqui é um print que eu tirei de uma das videoaulas. Então, essas videoaulas que a professora disponibilizou para vocês do YouTube são muito esclarecedores. Olha, outra videoaula aqui desse carinha é muito esclarecedor também, então eu não vou me aprofundar muito em estudo, em questão, porque esse vídeo é para fazer um breve resumo e também para responder uma questão com vocês do exercício, tá bom? Então, lembrando, exotérmico, uma reação exotérmica. Em reações exotérmicas, exo significa para fora, em que a liberação de calor, a energia total de um sistema diminuirá. Isso significa que a entalpia dos produtos será menor que a entalpia dos reagentes. Portanto, a variação de entalpia será negativa. Eu coloquei aqui para vocês entenderem melhor.
Então, por isso que eu coloquei aqui, né, A e B aqui, para vocês entenderem os gráficos aqui, né? Então, exotérmica vai liberar. Percebam que a seta está para baixo, está contrária à seta de entalpia. Então, exotérmica significa o contrário aqui, né? Quando a gente trata assim de gráfico. Então, ΔH vai ser sempre menor do que zero. Por isso que a seta vai descer. Então, endotérmico é o contrário disso. Endotérmico você vai ter essas setas alinhadas, todas as duas para cima. Significa que a entalpia dos produtos será maior que a entalpia dos reagentes, portanto, a variação da entalpia será positiva. O ΔH vai ser maior do que zero, tá bom? Então, vamos lá para a questão 10. O diagrama a seguir representa a combustão completa e a incompleta do gás metano, CH4. Qual das reações libera maior quantidade de calor? Lembrando que toda combustão ela gera dois produtos, a água e o dióxido de carbono, tá? Isso se tratando quando a gente diz combustão completa. Quando a gente fala de combustão incompleta, o que vai liberar vai ser o CO, que é o monóxido de carbono. Então, apenas uma molécula de CO, tá bom? Então, aqui a gente... O que ele está perguntando? Ele está pedindo cálculo, não está pedindo lei de Hess, nada disso. Ele está perguntando qual libera. Opa, libera. Isso tem a ver com o quê? Com uma reação exotérmica, né? Que a gente viu, que libera calor. Então, nós sabemos aqui que já está esse diagrama aqui, lembra que eu falei da seta? Vai ao contrário. Então, é uma reação exotérmica mesmo. Isso ele já sabe, isso já está informando para a gente. Ele quer saber qual dessas reações libera mais calor. Qual combustão? A incompleta, né, do gás metano ou a completa. Então, a gente precisa primeiro saber qual é a reação, a combustão incompleta. E a gente tem que a reação incompleta é essa, porque, como eu falei, né, toda combustão gera dois produtos na reação completa, a água e CO2. E a incompleta, ela gera o monóxido de carbono, e o monóxido de carbono está bem aqui. Então, essa é a combustão incompleta. E essa, então, portanto, é a completa, porque ela tem aqui o dióxido de carbono e a água, tá bom? Então, a resolução é bem simples, né? Uma combustão completa que libera CO2 e H2O, ou seja, dióxido de carbono e água, libera mais calor. E a explicação é: a combustão completa sempre libera maior quantidade de energia. Ou seja, o ΔH dessa combustão completa vai ser de menos 802,3 kJ por mol de combustível queimado, em comparação com a combustão incompleta, que o ΔH é igual a menos 520 kJ por mol de combustível. E isso ocorre por quê? Né? A falta de oxigênio durante a combustão leva a chamada combustão incompleta. Lembrando que combustão é a queima. Então, a falta de oxigênio gera a combustão incompleta, que produz monóxido de carbono, que é somente o CO. Note que o CO, monóxido de carbono, tem um oxigênio a menos que o CO2, que é o dióxido de carbono, o que caracteriza a deficiência de oxigênio ou a ineficiência da reação. Ou seja, a reação ela não consegue exercer o papel dela de forma igual eficiência, né, de uma reação completa. Ela é incompleta, a palavra já diz. Dessa forma, um exemplo bem claro é o motor de um carro, né? Se ele estiver desregulado, ele vai consumir mais combustível. Ana, mas onde você encontrou esses valores aí, né, de ΔH, Onde você encontrou esses valores de entalpia? Esses valores, se você for fazer por lei de Hess, essas duas combustões, a completa e a incompleta, você vai achar esses dois valores, 802,3 e 520 kJ por mol de combustível queimado, tá bom? Dessas duas reações. Então, não são valores... É só para vocês, a nível de vocês entenderem mesmo, tá bom? Então, obrigada por assistir o vídeo até aqui. Até a próxima.
Fique em casa, qualquer dúvida pode mandar mensagem, resolvam as outras questões. E é isso. Muito obrigada e até mais.